Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Eu sou a Meire, estou aqui hoje para desenvolver o estudo em nome da Fraternal, que é sobre a parábola do festim das bodas. Nós temos este item lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título é Muitos os chamados e poucos escolhidos. Nós estamos com os itens 1 e 2, que é exatamente onde está a parábola e as explicações, do assunto. Pegamos primeiramente o significado da palavra parábola na língua portuguesa, nos nossos dicionários. Então, narração alegórica que envolve algum preceito de moral, alguma verdade importante. Então, dentro do conceito está aí, algum preceito de moral, alguma verdade importante, que era o objetivo de Jesus, não apenas contar uma história, mas fazer com que a gente enxergasse além da história, visse, vamos dizer assim, uma moral nessa história e uma verdade importante que estava ali, vamos dizer, implícita. Eu peguei para nós lá no Consolador, livro de Emmanuel, através da psicografia de Chico, que Emmanuel coloca para nós que as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Olha, meus irmãos, ele coloca para nós as sementes divinas que desabrochariam mais tarde. Ou seja, na época de Jesus, nem tudo pôde ser falado e nem todas as parábolas puderam ser entendidas. Então, essas sementes desabrochariam mais tarde. Quando? Agora nós sabemos que o Consolador, que Jesus prometeu a nós, a doutrina espírita, veio também reviver, relembrar e esclarecer muitos dos ensinos de Jesus que até então a gente não conseguia compreender. Eu peguei para nós um outro texto lá de São Mateus, onde os discípulos, se aproximando, disseram a Jesus: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, Jesus disse assim: porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis. Olharei com vossos olhos e não vereis. Olha que coisa linda, Os vós outros, que não eram os nossos queridos apóstolos, Esses outros homens, os fariseus, ali o pessoal da sinagoga, os hebreus, aquelas pessoas que eram consideradas doutores da lei, Eles não compreendiam Jesus, o que Jesus vinha trazer. E Jesus falou claramente isso, Porque quem estava com Jesus tinha mais condições até de estar tirando suas dúvidas, Como na parábola do semeador, que Jesus explicou exatamente o que cada semente significava ali quando ela caía ou na terra fértil ou entre esses espinhos, e é maravilhoso isso. Então ele fala claramente para nós, Para vós outros vos foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Então, quem são eles? Muitos de nós, Que só agora, com a doutrina espírita, estamos tendo condições de conhecer melhor as palavras de Jesus. Bom, agora sim, estamos lá no item 1 do Evangelho, que é propriamente a parábola do festim das bodas, tá bom? Ela é bem grande, então a gente vai ler devagarzinho para a gente entender todos os envolvidos, Todos a quem Jesus queria chamar a atenção, queria falar. Então vamos lá. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir.
O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde a bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isto, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos seus servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muito ultrajes. Olha bem, além de estar ultrajando aqueles servos, alguns outros daqueles que foram convidados também mataram esses servos, né? Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. Agora é chamado todo aquele que os servos encontrar pela rua. Não foi colocada nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma preferência, nada que pudesse impedir que as pessoas viessem a essa festa. Então, continuando. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Imagina, né? Baixa a cabeça e fica quieto. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está lá no Evangelho de Mateus. Nós temos essa narrativa também em outros evangelhos, né? Mas com todos esses detalhes só em Mateus, que é o que está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Bom, vamos tentar entender então isso. Um rei que se enche de cólera, um rei que manda matar também, queimar a cidade, né? Então vamos lá. Quem seriam esses primeiros convidados? Aqueles, vamos dizer, que realmente estavam lá, sabendo que deveriam ir, né? Então a comparação é feita com os hebreus. Vamos lembrar dos hebreus, né? Eles aquelas pessoas que detinham esse conhecimento, né, das coisas de Deus, né? Então, eles eram os primeiros convidados. Aí vem, quem são os enviados do rei, né? Aqueles servos que foram enviados para chamar os convidados que não compareceram. Esses são os profetas. Esses profetas vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade, mas nem sempre foram ouvidos. Bom, a gente sabe que muitos desses profetas lá do Velho Testamento chegavam até a ser massacrados, né? O tempo inteiro os profetas falavam, né? Até da vinda do Messias. Quem são os convidados que arrumaram desculpas, né? A gente sabe, um foi lá para sua casa de campo, outro foi cuidar dos seus negócios. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles estavam muito mais interessados nas coisas do mundo, né? Eles queriam cuidar do que era deles, eles não queriam nem saber desse convite, não. Então, eles eram indiferentes às coisas celestes, porque Jesus lá diz assim, ó, o reino do céu se assemelha a um rei, né? Então, essa festa, esse noivo, esse pai do noivo que é o rei, né? Tudo isso está dando referência às coisas do céu. É isso que Jesus estava falando. E a gente está tentando fazer essa analogia. Por que isso se assemelha ao reino dos céus? Bom, se os hebreus foram os primeiros convidados, a gente tem que entender por que a gente imagina isso. Por que foi feita essa analogia? Porque os hebreus, lá, né, no Velho Testamento, a gente sabe que eles já tinham noção do Deus único, né? Moisés já tinha falado, já tinha conseguido fazê-los entender que Deus era único, então era um Deus só. Nós sabemos que lá em Roma, no próprio Egito, a gente sabia que eles tinham vários deuses, um para cada coisa às vezes, até para, como a gente fala, coisas da natureza, né? Chuva, vento, sol.
E a gente sabe que Moisés também trouxe, através da inspiração de Deus, os 10 mandamentos. Então eles ainda tinham um código a seguir, não é isso? Aí vem Jesus. Jesus vem falando apenas de amor, de perdão, de simplicidade, né? E a gente sabe lá que os hebreus tinham toda aquela coisa, aquela pompa, né? Eles queriam ter poder, tanto que eles tinham quase que uma cumplicidade com Roma, né? Eles tinham carta branca para andar, para fazer, para tomar decisões. Então, eles estavam andando de forma equivocada, estavam agindo de forma equivocada. Então, o que acontece? Jesus seria um novo convite aos hebreus, para que eles pudessem refletir, né? Quando a gente fala do festim das bodas, a gente tem que entender que é uma festa de um casamento, de uma união, né? Isso que é interessante. Naquele tempo, o casamento era festejado com festas que duravam 7 dias, né? Era muito bem-vindo um casamento, era muito bem comemorado, festejado, né? Então, essa comparação com as festas é justamente por isso, que era para ser uma coisa que a gente quisesse estar lá comemorando, festejando, em união com aquele que estava lá fazendo essa festa, comemorando a união. Depois a gente tem que pensar quem estava se unindo a quem, tá bom? Bom, vamos voltar aí, né? Então, a negligência e a indiferença pelas coisas espirituais é que simboliza esse ultraje que eles faziam com os servos. Ah, eu não quero saber de você não, vai para lá, não vou na festa. Aí vem o servo de novo. Eles se sentem incomodados, né? A ponto de matar esses servos, né? Bom, a cólera do rei, a gente tem que imaginar, peraí, se o rei é Deus, a gente sabe que Deus não tem sentimentos que nos pertencem, né? Deus não vai se irar. Deus é bom, é justo, magnânimo, piedoso, misericordioso. Então, esse rei, quando está aí dentro dessa história, dessa parábola, que a gente tem que tirar, né, o espírito da letra, vamos colocar assim, a gente sabe que dentro da história da humanidade, né, existe coisas que aconteceram, tragédias, fatalidades, né? Então, quando coloca assim, ó, a cólera do rei no incêndio destruidor. Por quê? Porque o rei mandou atear fogo naquela cidade, né? Então a gente tem que pensar no quê? Na lei de causa e efeito. Porque Deus não aponta, Deus não pune. As leis de Deus nos educam. Sejam pelo amor, seja pela dor, né? Então, se a lei de causa e efeito age, né? Nós temos lá constatado que no ano de 70 depois de Cristo, foram trucidados pelos romanos. Jerusalém foi destruída, né? Então houve assim o pranto, né? E o ranger de dentes, porque quando Jesus falava isso, ele queria dizer justamente da nossa própria consciência. A gente sabe que o inferno é mitológico, vamos dizer assim, mas a gente sabe que o sofrimento é real. A dor vem, e se a gente não sabe aceitá-la, pensando dentro das nossas próprias ações, a gente se revolta. E aí o sofrimento se perpetua, meus queridos. Então Deus não está nos punindo. A lei de causa e efeito, as leis de Deus que são perfeitas como Ele, é que vem de encontro a nós. Não é isso? Mas a gente sabe que Jesus disse assim, ó, o amor cobre uma multidão de pecados. Olha que coisa linda. Então a gente não tem necessariamente que passar por esse sofrimento, mas dentro da nossa rebeldia, da nossa insistência nos erros, aí sim é que vem o pranto e o ranger de dentes, tá bom? E aí a gente ainda lembra da época em que os judeus, né, que são os hebreus de lá, sofreram ainda, né, no século passado, o Holocausto, né, uma perseguição muito dolorosa, muito
para nós, né, dentro da história da humanidade, uma coisa assim que hoje ainda nos causa muita tristeza, né? Bom, vamos continuar lá. E os servos saindo pelos caminhos, agora nós estamos naquela outra parte, né? Ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. Olha só que coisa interessante. Nós sabíamos que os hebreus eram considerados, se sentiam, vamos colocar assim, como o povo escolhido, né, por Deus. Então eles se achavam realmente superior, né? Para eles não poderia ter aquilo que Jesus pregava, a igualdade, né? Que todos nós éramos iguais perante Deus, que todos nós devíamos nos amar, fazer o próximo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Então, para aqueles que detinham o poder, que se achavam superiores, isso aí não fazia sentido ou não queria que fizesse sentido. Eles não pensavam nisso, não queriam pensar, falavam que Jesus era baderneiro, vamos dizer assim, que Jesus estava ali só para causar polêmica, e não é assim, né? Então, quando aqui fala sobre isso, e os servos saindo pelos caminhos juntaram todos quanto encontraram, olha que coisa linda, né? É que Jesus também veio, né? Para onde? Para todos, né? Então ali eu coloquei para nós a pregação de Paulo, né? Saulo, a caminho de Damasco, tem aquele contato com Jesus e se transforma e vai além, né? Ele não estava mais só preocupado em pregar para os judeus, ele foi além, ele pregou aos gentios que, acolhendo a palavra, seriam admitidos na festa. Olha que coisa linda, né? E o trabalho de Paulo foi muito significativo dentro do cristianismo, né? Ele fundava igreja nas cidades onde ele passava. E isso coloca para nós que Jesus veio convocá-lo pessoalmente, né? Para que ele pudesse descer daquele pedestal em que ele se encontrava, né? Para depois fazer esse trabalho lindo que ele fez, tá bom? Vamos. E o traje nupcial, né? Por que aquele que foi encontrado sem o traje nupcial, que ficou calado, foi atado de pés e mãos e foi jogado do lado de fora, porque ali haveria pranto e ranger de dentes, né? A gente já sabe mais ou menos no decorrer aí do nosso estudo o que vai significar isso. Bom, vamos lá. Pureza de coração. A veste de núpcias simboliza o amor à humildade, a bondade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la. Ou seja, se eu sou chamado, convidado para uma festa, tudo bem. Ali não foi escolhido muitas pessoas. Mas dentro daquilo que eu tenho, posso estar em qualquer posição, mas dentro daquela minha posição, eu vou procurar ir o melhor vestido que eu puder, né? Minha melhor roupa. Meus queridos, qual é a roupa do Espírito? É o corpo, quando estamos aqui na Terra, reencarnados, não é isso? Mas esse processo é para quê? É justamente para que a gente possa desenvolver em nós aqueles sentimentos bons. A gente fala claramente, dessa vida, o que se leva é a vida que a gente leva. Ou seja, o que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida em relação à vida do outro? Então, quando nós estamos sem esse traje nupcial, quer dizer que a gente não está com a vestimenta do Espírito em relação às virtudes que a gente deveria aprender e desenvolver, né? Então, a gente se encontra ali, bem claro isso para nós, a gente se encontra ali chamando a atenção, porque todos aqueles ali estão vestidos, todos aqueles ali estão buscando, praticando, procurando aprender os ensinos de Jesus e vão se despindo daqueles trajes ruins que são os nossos vícios, né? E vão se vestindo com as coisas boas, que são as virtudes. Então, o significado aí é muito profundo, né? Como eu vou para uma festa
que simboliza o reino dos céus, como é que eu vou chegar ao reino dos céus? Se eu ainda trago mágoa, rancor, ódio, raiva, se eu ainda sou muito arrogante, muito orgulhoso, muito egoísta, vai ficar difícil. E é por isso que Deus nos permite a reencarnação, para que a gente vá aos pouquinhos aprendendo isso e vá diminuindo a nossa bagagem de uma coisa e acrescentando outra, né? Quando eu falei lá anteriormente que Jesus disse assim, o amor cobre uma multidão de pecados, isso chega a me emocionar, porque é uma coisa linda, né? A gente não precisa necessariamente ter a dor, mas a gente vai ter. E isso, infelizmente, faz parte das nossas próprias escolhas, né? Porque quando eu busco a prática do bem, do perdão, da humildade, e não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que buscar, a gente tem que cair e tornar a levantar, porque a gente tem que acreditar na possibilidade da mudança, né? Afinal de contas, Jesus veio aqui para quê? Para isso, para nos convocar a essa mudança, né? Então, a gente tem que seguir. Cai, levanta de novo. Cai, torna a levantar. Para que quando a gente chegar lá em cima, a gente pelo menos tenha deixado um pouco dos nossos vícios, das nossas imperfeições, dos nossos erros aqui, né? E pedindo oportunidade para voltar para corrigir outros, tá bom? Vamos lá. E afinal, essas bodas eram de quem? Esse rei preparou essa festa, né, de um casamento para quem? Quem era esse noivo? E aí a gente encontra a resposta lá novamente no Consolador, através de Emmanuel. Ele diz assim, desculpem, o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. E essa palavra penitência chama a atenção. O que ela quer dizer? Ela quer dizer ausência de arrependimento. Quando a gente permanece no erro e não consegue nem se arrepender, meus queridos, a gente está num abismo muito grande. E aí vem o Cristo, o Cordeiro de Deus, nos convocar, nos tirar dessa escuridão, através dessa luz magnífica que Ele tem a nos ofertar. Essa luz que nos envolve, que nos acalenta, que nos aquece, que faz com que a gente queira agir. É isso. Então, o esposo é Jesus. E nessa bodas, né, nessa comemoração, nessa união, nesse casamento, Jesus se uniria à nossa humanidade terrestre para sempre, porque Ele disse assim, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, se Jesus acredita em nós, se Jesus espera por nós, a gente precisa também acreditar que somos capazes de mudar, que a gente tem condições de mudança. Tá bom? Vamos seguir. É bom se emocionar, né? Quando a gente fala em Jesus. Muito bom. E aqui eu tirei um trecho do Evangelho, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Ele é lindo. Tem várias passagens do Evangelho, né? Do jeito de Humberto de Campos narrar, com aquela intimidade ali. Então eu peguei um trecho muito bonito, eu vou ler pra gente, né? Para que a gente possa ir tirando o que vai nos fazer, nos ajudar, vamos colocar assim, ainda na interpretação dessa parábola. Então vamos lá. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse ponto, estão muito certos quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão. Aqui já dá para chamar a nossa atenção. Jesus diz assim, a cada um segundo o que ele necessita. Como é que você vai dar, vamos dizer assim, um creme, uma pomada para uma pessoa, mas se ela está com fome?
E você vai dar um pão a quem está ferido, precisando, às vezes, de uma atadura, de um unguento ali para poder aliviar a dor, né? Então a gente precisa ser chamado a atenção em relação a isso. Porque a gente às vezes pensa assim, gente, eu não tenho nada. Às vezes a gente tem a palavra. A gente pode oferecer o conselho, a companhia, o ouvido, né? O silêncio. Olha que coisa linda. A gente pode oferecer o silêncio, ouvindo o outro sem crítica, deixando ele desabafar. Vamos continuar. Também eu tenho afirmado que não poderia ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos. Aí Jesus falando, olha, não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir entre os homens sequiosos de conhecimento. Olha que coisa linda. Porque as nossas atividades no mundo, uma hora parece que não preenche mais o nosso vazio. O nosso ser está ali, ansioso, sequioso, sedento de uma coisa a mais, né? Então, a gente quer entender o que Jesus está falando conosco, né? A gente vai ficar com essa sede de conhecer, né? Então, é necessário entender Jesus aí falando que só mais tarde o Consolador viria, né? E nós sabemos que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita. E que aí, sim, né? É que a gente ia conseguir, né? Mas aqui ele está dizendo assim ainda, vamos lá, de novo, me perdoe. Sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando, né, Deus permitir que a voz do Consolador se faça ouvir. Quando aconteceu isso? No advento do Espiritismo, quando os nossos irmãos espirituais vieram falar conosco, né? Vieram nos convocar para entender tudo aquilo que nós não tínhamos ainda conhecimento. E graças a Deus, né, Kardec aceitou essa missão aí, né? E colocou tudo muito bem organizado, né? Para que a gente pudesse ter aqueles 5 livros maravilhosos, para que a gente possa ir bebendo, né, dessas informações e matando a nossa sede de conhecimento. Continuando. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. Olha que coisa mais linda. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, nesse trecho que está lá no livro de Humberto de Campos, então, meus irmãos, eu trouxe aqui uma frase interessante para nós, que nos ajuda a compreender exatamente o que nós estávamos lendo anteriormente. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Que é exatamente isso, né? Se nós não estamos maduros o suficiente para receber as informações, para que tudo aquilo que Jesus falou ficasse de forma inteligível para nós, para que a gente pudesse assimilar, absorver, né? Aquilo poderia, então, nos assustar, que aconteceu com muitas pessoas. E outras, independente às vezes até de compreender na sua totalidade,
pelo amor, pelos feitos de Jesus, não se incomodaram com isso e absorviam aquilo que conseguiam, mas mesmo assim se transformavam. E aí Eurípides Barçanufo, né, em espírito, trouxe para nós isso aqui, olha só. A releitura do Evangelho de Jesus, sob a ótica da doutrina espírita, faculta ao homem o entendimento da vida na sua significação profunda e inadiável. Uma frase, um trecho muito pequeno, mas olha a profundidade disso. A releitura do Evangelho de Jesus. Por que ele fala uma releitura? Porque o significado ficou mais amplo, ficou maior, né? Sob então a ótica da doutrina espírita, né? Que a doutrina vem fazendo essa releitura junto conosco, né? Para que a gente compreenda, absorva de forma maior. Faculta ao homem o entendimento da vida, porque nos traz todas as respostas às nossas perguntas, né? O que o Evangelho de Jesus já fazia, só que agora com mais amplitude. Então, se a gente entende melhor a vida, entende também a parte que nos cabe na busca da nossa felicidade, da nossa evolução, né? Então, o entendimento na vida, na sua significação profunda e inadiável. Porque a gente precisa compreender os ensinos de Jesus sob a ótica da doutrina espírita, para que a gente não fique adiando isso. Ou seja, adiando a nossa mudança, a nossa busca diária de modificação. A tão famosa reforma íntima. Então a gente tem que começar, novamente eu vou falar, aquela analogia, deixar, tirar da bagagem aquelas coisas que não vão nos auxiliar, não vão nos permitir ir às bodas, com Jesus. E começar a colocar nessa bagagem, nessa mala aí que a gente vai levar dessa vida, que é exatamente os nossos sentimentos, as nossas virtudes, as nossas obras, encher a nossa mala disso, a nossa bagagem disso, para que a gente pelo menos possa permanecer um pouquinho, que seja, nessas bodas com Jesus. Então, meus queridos, eu vou finalizar o nosso estudo. Eu espero que a gente tenha conseguido absorver um pouquinho dessa parábola, entendendo um pouquinho mais em relação ao que Jesus queria dizer. Vamos pedir então a Jesus que abençoe a nossa semana, que a gente tenha uma semana produtiva e que sejamos inspirados pelos nossos mentores para que possamos observar melhor onde podemos auxiliar, tá bom? E vou deixar aí para nós uma música que eu espero que vocês gostem, que é autoria do Augusto, Carlos Augusto Stelletti, nosso querido Augusto, tá bom? Um beijo para vocês, Jesus nos abençoe. Quando olha para frente, percebe outras
ouvir. Mãos à obra, sou um homem novo. Os meus passos vão juntos de ti. Ó Jesus, me proteja e ampara. Não sou mau, somente sou frágil. Me conduz ao regaço de Deus. Me conduz para o reino dos céus. Ó Jesus.